Mas hoje, neste dia, olhamos a mensagem do Papa para a Quaresma, tempo litúrgico que se inicia. Temos connosco o Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano, também secretário da Conferência Episcopal Portuguesa. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós, Padre Manuel. O Papa divulga a sua mensagem, que acaba por ser um apoio para os crentes ao longo destes próximos 40 dias, este itinerário que hoje iniciamos, e na qual o Papa faz aqui algumas alusões à sementeira, ao mesmo tempo o apelo à conversão. Pois o Papa parte na sua mensagem de uma citação da Carta aos Gálatas, que tem essa referência, e é bom ler estes dois versículos. Diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. Portanto, é neste sentido que o Papa nos interpela nesta mensagem, nas suas três partes, convidando-nos, à luz da Palavra de Deus, a semear o bem, a praticar o bem e, enfim, a extirpar o mal da nossa vida. E a Quaresma é um tempo favorável, é um tempo propício, um kairos, como costuma dizer, para que isso aconteça nas nossas vidas, nas nossas comunidades, na Igreja. Portanto, a partir de quarta-feira cinzas, é este tempo mais intenso para nos preparar, para o vivermos e nos prepararmos para a Páscoa. Como diz o Papa Francisco, não na mensagem, mas noutras, já desde há alguns anos, não há Páscoa sem Quaresma. Portanto, é um tempo de 40 dias muito favorável para preparar o acontecimento central da nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Cristo. O Papa fala aqui da sementeira e da colheita. Este período de 40 dias, que é longo, é também um apelo à persistência, à resiliência. A atitude de conversão não é fácil, requer, lá está, esta firmeza, esta capacidade de decisão e de nos mantermos fiéis a ela, tal como a sementeira, que não é algo imediato e cujos frutos só surgirão depois, não é? Pois é, essa acentuação, como disse, da persistência, da constância, da paciência do agricultor. E ele diz mesmo, o grande agricultor é Deus, é Ele que cultiva e que lança a semente, mas nos convida a participar nessa sementeira e também na colheita. Porventura nós estamos mais na sementeira, a semear bem, e também colheremos alguns frutos. Ele diz a um certo momento que um dos grandes frutos desta sementeira deve ser em relação a nós mesmos, à conversão, à mudança de mentalidade, não a mera restauração de alguns aspectos da nossa vida, assim quase que à superfície, como que é tirar o pó enfim, dos móveis, mas nesse sentido de renovação, da conversão de nós mesmos e na relação com os outros. Portanto, é uma acentuação, e disse muito bem, de persistência, de constância, de paciência, de permanência, no fundo. Ele apela mesmo a não nos cansarmos de fazer o bem, porque realmente a prática das obras boas é aquilo que nos coloca em atitude coerente desde logo com o batismo recebido, como tal é essa a via, mas depois isso implica também o fugir dos egoísmos, dos fechamentos, não é? Projeta-nos irremediavelmente para o outro e é assim que deve ser. Sim, no centro da sua mensagem, que é a segunda parte, ele começa por referenciar, e há três tópicos que ele diz, face à situação que nós vemos, que diz face à amarga desilusão de sonhos desfeitos, e este tempo de pandemia, se calhar, não tem contribuído muito para isso, é a situação que vivemos, face à inquietação dos desafios a enfrentar e face ao desconsolo da pobreza de meios à nossa disposição, face a tudo isso, onde nós estamos no mesmo barco, como ele diz, recorda isso muito bem, e não nos salvamos sozinhos, só nos salvamos com os outros e com Deus. Ele diz que a tentação, muitas vezes, diante disso, é o tal egoísmo individualista. Egoísmo já era tudo, mas ele acrescenta egoísmo individualista e a indiferença. Noutras partes, o Papa Francisco diz que a indiferença mata, a indiferença é o túmulo da caridade cristã, uma expressão do Papa Francisco, noutras intervenções, para dizer que o ser indiferente, o sermos egoístas, não vai ao encontro, naturalmente, desta prática do bem a que somos convidados. É um reforço da dimensão comunitária, também a ganhar expressão por estes dias em que as comunidades cristãs se reúnem em assembleias sinodais, não é? Esta sinodalidade de construção e de caminho de igreja
é também, ao fim e ao cabo, este caminho, digamos, para a conversão de cada um e para o crescimento de cada um. Não é? Gosto muito dessa ligação à fase sinodal que estamos a viver, a fase diocesana, e é uma graça de termos a Quaresma, precisamente em cheio, a meio deste tempo da fase diocesana sobre o Sino 2021-2023. E os três tópicos que vêm do Evangelho, enfim, que são habituais na nossa vida toda e na Quaresma, que é a oração, o jejum e a caridade, ou a esmola, ou a partilha, como quisermos dizer, tudo isso tem que estar presente nesta fase sinodal, nesta escuta do Espírito, na escuta de uns aos outros, nesta auscultação para a renovação da Igreja, sempre à luz do Espírito. Portanto, estas três grandes dimensões que estão bem presentes na mensagem da tal oração, do rezar, do escutar, de fazer jejum de tanta coisa que nos estorva e não nos deixa escutar autenticamente a Deus, escutar os outros e ler também os acontecimentos à nossa volta e de termos uma prática de caridade, a prática do bem, no sentido da partilha, e desculpa a expressão, não a esmolinha que se dá só para aliviar as consciências. Tudo isso cai muito bem nesta fase diocesana que estamos a viver do Sínodo. Há aqui também um dado curioso nesta mensagem que tantas vezes é comum, entra já no imaginário coletivo, associar o período da Quaresma à prática do jejum e da abstinência de determinadas coisas, e assim efetivamente. Aqui o Papa acrescenta a questão dos meios digitais, não é? Hoje há quase um consumo excessivo desta realidade, não que seja má em si, mas às vezes de um certo alinhamento em que nos coloca, uma certa absorção excessiva, e ele convida-nos a fazer caminho também por aí, no sentido de olhar mais para o outro e não tanto estarmos fechados nestes ambientes. Aliás, as três indicações fundamentais, que é a oração, o jejum e a prática da partilha, da esmola ou da caridade, portanto, estão bem acentuados numa dimensão da renovação, numa mudança de mentalidade. Muitas vezes tomamos isto como mais do mesmo, como uma prática que se faz aqui e ali, ou enfim, uma ação, sem ir ao fundo da questão, sem ir ao coração, sem ir ao centro da mensagem cristã. E essa referência, quando ele fala do jejum, é muito interessante, quando ele diz não que nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida, ligando ao jejum, e fala da dependência dos meios de comunicação digital, que empobrece as relações humanas, portanto, quando são tomados assim, não tomados no sentido para que eles servem, e ele convida-nos, a expressão da mensagem, a cultivar a comunicação humana integral. Isto vem já da Fratelli Tutti, da encíclica, mas ele repete aqui, a cultivar esta comunicação humana integral, os encontros reais, o face a face. A pandemia não tem permitido muito, e os meios digitais são fundamentais e continuam a ser para esta comunicação entre nós, também na Igreja, e temos bem aproveitado muito bem esses meios digitais, mas quando ficamos por aí perdemos esta relação humana, este encontro face a face, a prática da caridade efetiva na proximidade, no encontro. Pronto, é preciso naturalmente atender e cuidar disso tudo. Já agora na parte final, o Papa, parte final deste número 2, ele dá-nos três verbos, que são três verbos da ação, e diz que a Quaresma é tempo para, ligando a tudo isto, e os verbos que procurar, chamar e visitar. Eu gostaria só de elencar, porque me parecem importantes como atitudes, não são novas, mas são de renovação para nós. Procurar e dizer-lhe, isto é, não evitar quem passa necessidade, depois chamar, não ignorar quem deseja atenção e uma boa palavra, depois visitar, isto é, não abandonar quem sofre solidão. E sabemos quanta gente vive na solidão e precisamos de atender isso. E por fim, aí muito rapidamente, a seu tempo colheremos se não tivermos esmorecido. E mesmo que se tivermos esmorecido, o que é muito o que pode muito bem acontecer, o Papa diz que Deus é generoso em perdoar e que não percamos tempo em voltar para Ele. Portanto, é animador também este final de mensagem. Sim, porque é fácil a gente esmorecer, e as situações levam-nos a isso, mas essa generosidade que Ele nos convida a ter e a ligação das três práticas. Há uma frase, não sei toda de cor, mas quando ele diz não nos cansemos de semear bem, e diz que o jejum prepara o terreno, a oração rega o terreno e a caridade fecunda o terreno. Esta ligação intrínseca entre as três formas
só pode ser assim, nos ajuda a viver este tempo com generosidade e já agora com alegria, porque a Quaresma é um tempo de alegria. A purificação das cinzas é para nos alegrarmos, naturalmente, com a presença de Deus e dos irmãos. Muito bem. Muito obrigado, Padre Manuel Barbosa. Agradeço.